opinião também. Claro que eu não vou ter opiniões tão contundentes quanto as do REC, mas o Fabiano Borba, técnico de futebol que está aqui comigo, o Marcos Marino, ex-diretor de futebol do Inter, eles têm opiniões fortes, certamente, e vão opinar bastante, obviamente que hoje em especial, sobre a situação do Internacional, até porque o Grêmio está em campo, enfrenta o Sport e busca os primeiros pontos na competição. Grêmio com Paulo Vitor, Rafinha, Jeromel, Kahneman e Cortez, Thiago Santos, Matheus Henrique, Jonathan Robert, Luiz Fernando, Ferreirinha e Diego Souza. Douglas Costa está no banco de reservas, fará a sua estreia na segunda etapa. O Thiago Nunes, técnico que não conta hoje nem nos próximos jogos com o goleiro Breno. Ele confirmou hoje o Breno, e foi notícia há pouco no Conexão RS, o Breno confirmou que testou positivo para Covid-19, então ele está com Covid, ficará afastado por no mínimo 10 dias e logo em seguida ele terá que se apresentar à seleção olímpica, que disputa os Jogos de Tóquio. Ele foi convocado e aí vem uma das coisas que eu não consigo entender. Todo mundo sabe que o Breno foi convocado para ser reserva. Afinal de contas, o Jardine não ia convocar o goleiro Santos do Atlético Paranaense em uma das cotas acima de 23 anos, ou acima de 24, já que a Olimpíada esse ano virou sub-24, para não levar, para ser titular. Ninguém convoca um Daniel Alves, como foi convocado também, para ser reserva. Tu convoca o jogador acima de 23 anos, ou neste ano em especial acima de 24, para completar o grupo com algumas carências ou com algumas valências que você precisa. E aí, será que precisava tirar a sequência do Breno como titular do Grêmio, fazer com que ele se torne desfalque em oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Sul-Americana, fora os jogos do Campeonato Brasileiro? Será que precisa isso para ser o goleiro reserva na seleção olímpica? E todo mundo sabe que a ideia do Jardine inicial era de levar o Everton, goleiro do Palmeiras, para ser o titular nos Jogos Olímpicos, tal qual aconteceu no Rio de Janeiro. Será que não podiam ter convocado outro terceiro goleiro para ficar na Copa América? Tinha que ser o Everton na Copa América? Enfim, coisas que não dá para entender. O Neymar, ok, o Neymar era desejo do Jardine, mas também é uma obrigação do Tite convocar o nosso principal jogador hoje, o nosso camisa 10, para a Copa América, que é uma competição mais importante, até porque o Brasil já tem o ouro olímpico, então fica em segundo plano. Mas o Breno vai ter esse desafio, estará no grupo de 18 atletas que vão, num primeiro momento, para o Catar, realizam alguns treinamentos e depois vão para o Japão, para Tóquio, para disputar os Jogos Olímpicos. Grêmio que está buscando os primeiros pontos, como eu disse, no Campeonato Brasileiro, e o Inter também está patinando no Brasileirão. Ontem o Inter já saiu perdendo, começou o jogo perdendo. Ontem o REC abriu cadeira cativa, 7-2, 7-3, já estava 1-0 para o Galo. E assim permaneceu até o final da partida, obviamente até o final do programa e depois até o final do jogo. O que me chamou a atenção no Inter é que, de novo, numa derrota, quem vai dar entrevista é o executivo, que não tem grande identificação com o clube, que não tem um grande histórico, tal qual tinha o Rodrigo Caetano, que já era um pouco mais experimentado para falar nesses momentos. Não que ele tenha comprometido, mas ele não acrescentou muito na sua entrevista. Aquele momento, quando você perde em casa para um candidato a título, que é o Atlético Mineiro, quando você está sem técnico, ali se esperava que o presidente Alessandro Barcelos, ou quando muito o João Patrício Hermann, vice-futebol, que se manifestasse em nome da direção do clube e representassem um pouco do que o torcedor colorado quer ouvir, do que o torcedor colorado deseja que aconteça. Para falar um pouco do que pensa o torcedor colorado, Marcos Marino, hoje na condição de torcedor, mas já como ex-dirigente do clube, esse é um momento, sem dúvida, difícil para quem está na direção, porque certamente o Miguel Ángel Ramírez foi mais demitido por pressão externa e por perder a Copa do Brasil do que por uma convicção interna de que não deveria seguir o trabalho, tanto que se defendia muito o trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Chegaram a escalar alguns desses influencers que têm relação próxima com a direção, e isso acontece em todo clube, tá? Mas chegaram a escalar alguns desses influencers para dizer que nem mesmo o Guardiola ia conseguir sair bem com esse grupo do Inter. Aí 2 dias depois demitem o técnico, eu não sei o que esse influencer está fazendo agora, né? Ele tem que estar dando porrada no grupo, mas agora ele está puxando a brasa, está dizendo que não dava mais para seguir. Enfim, a gente sabe como é que funcionam essas coisas.
Mas o que passa na cabeça do torcedor? Porque muitos pedem o Lisca. Mas se o Lisca fosse uma convicção da direção, já estava aqui, porque até em Porto Alegre já está. Boa noite, Marino. Boa noite, Maurício. Boa noite, Fabiano. Boa noite aos telespectadores. O Lisca eu não vejo como um momento ideal para o Inter. Porque pelos relatos que vêm de Minas, a saída dele lá, o pedido de demissão, também foi vários problemas também internos, de gestão de grupo, de brigas internas que teve. E infelizmente é um histórico, muitas vezes, que o Lisca carrega na sua biografia, né? Eu lembro do Paraná, aconteceu isso daí, com um auxiliar que teve uma briga forte. Então eu não vejo... Mas ele não é um cara forte para chegar no vestiário e botar ordem, será? Eu não sei, eu não vejo problema da ordem do vestiário. O Inter precisa de alguém para organizar mais o time, estabelecer... O Miguel Ramírez tinha uma mudança muito drástica assim, que ele queria fazer na forma de jogar do Inter, que vinha... Vou dizer assim, até de um período que eu estava lá, né, no período do Argel para cá, acho que começou ainda, a partir da saída do Diego ali, do Diego Aguirre, houve essa mudança do Argel para cá, o Inter tem esse futebol que é chamado, no nome da moda aí, mas reativo. Então, assim, o Miguel tentou fazer uma mudança muito drástica, então tinha que se dar tempo. Mas só que o futebol, infelizmente, não há esse tempo disponível para que tu trabalhe, principalmente para que tu perca. Ou seja, tu não ganhou... Vai mudar, não adianta, não vai ter, principalmente aqui dentro do Brasil. Então eu não vejo o Lisca. Os dois nomes que estão mais circulando aí, que é do Diego Aguirre e do Marco Silva, são dois nomes que me agradam. Mas o Marco Silva, o que ele fez para ser tão especulado? Ele está com tanta força nos bastidores? O Marco Silva até é uma coisa interessante, essa história começou em 2016, Marco Silva, de circular esses nomes pelos corredores do Beira-Rio. 2016, após a demissão do Argel, lá, pedido, demissão do Argel, que aconteceu lá em Recife. Eu lembro, a gente estava na mesa lá, os dirigentes, era eu, o Pellegrini, o Vitório Piffer, o Pedro Afatato, me lembro que estava junto também. A gente estava ali falando nomes de treinador possíveis. Tinha do Abel, mas o Abel andava meio magoado com o Inter, principalmente com o Vitório Piffer, porque no final de 2014 ele tinha saído. E na época, 2016, o nome que eu havia sugerido, que era desconhecido até então no Brasil, que era o Jorge Jesus. Porque ele havia feito um belo trabalho no Benfica. O Benfica perdia muitos anos para o Porto e tinha feito, se há alguém para mudar aqui, eu acho que é esse cara. E aí entraram em contato com alguém de Portugal lá, viram, e foi indicado até que era quem trabalha até hoje com o Jorge Jesus é o Evandro Mota, que foi o motivador, famoso motivador do Inter. E ele conversou lá com o Jorge Jesus, eu tenho interesse nisso, só que amanhã eu estou começando minha temporada com o Sporting. Eu tenho essa ideia de vir trabalhar no Brasil, mas amanhã eu iniciei minha pré-temporada com o Sporting, e o Sporting é o time do Jorge Jesus, é declarado torcedor do Sporting, então eu não vou deixar eles nesse momento. E aí essa pessoa que nos conseguiu o contato lá, nos indicou Marco Silva. E a gente foi daí atrás de informações, e até na época a gente conversou com um dirigente do Estoril, foi o time assim que deu o respaldo para ele, que é um brasileiro dirigente lá, que é um time meio de empresário, assim, um brasileiro, e nos deu as melhores referências possíveis. O que te falaram dele? Porque assim, quando a gente pega os números dele, ok, ele tem uma passagem pelo futebol inglês, mas que não foi uma super passagem. Ele não, para quem olha de fora, não parece ter um grande currículo, mas o que passaram para você sobre esse técnico? Assim, esse técnico, o do Estoril, nos comentou, na época que quando ele assumiu o Estoril, acho que foi um dos primeiros trabalhos até do Marco Silva, o Estoril estava para cair para a Série C de quase de Portugal, tá na parte de baixo. E ele conseguiu classificar o Estoril no primeiro ano já para a Série A, e no ano seguinte já levou para a Liga Europa. O cara disse, vai ver, e aí a gente pediu, que eu até via em alguns programas de rádio hoje, muitas críticas, que foi pedido para o Capa dar uma avaliada nos treinadores, a gente pediu para o Capa olhar os jogos dele para ver se o time é realmente organizado. Tudo. E foi também vários elogios que veio do Capa em relação a isso, que era um time muito organizado, um time vertical, um time que atacava bastante. Dentro da ideia de futebol que eu vejo a direção falar, o Marco Silva é um que se enquadra muito bem. Será que se enquadra no bolso do Inter? Pelos valores que estão falando aí, não... Que eu, assim, na época... Assim, até na época a gente chegou a entrar em contato com ele, com o staff dele, não diretamente com ele, e
ele estava no final e tinha já sido campeão lá, invicto, com o Olympiacos. Tinha sido 28 de 30 jogos. E o contrato dele ia até setembro. Só que se ele sair, e já estava acertado que ele ia ficar, o Olympiacos estava com uma crise financeira e não ia continuar lá. Só que se ele saísse antes de setembro, tinha que pagar uma multa muito alta. E isso a gente estava na metade de julho ali, que foi quando o Agel saiu. E aí então não teve, daí a gente acabou não evoluindo para isso. E aí acabamos, na época, foi contratado o Falcão. Mas foi a partir dali que assim começou a circular nos corredores do Beira-Rio Marco Silva e foi, acredito que nessas conversas seguiu o acompanhamento do trabalho dele. Na Inglaterra até não foi tão bom, mas é um campeonato muito difícil. Mas o que me chama a atenção é que ele foi para o Hull City inicialmente e foi rebaixado no Hull City. Uhum. E mesmo assim, ele foi contratado por um clube que permaneceu na Série A, que foi o Watford. E no Watford até também não foi um trabalho, assim, em termos de colocação, nada muito bom, mas ele foi para um clube bem maior de lá, que é o Everton. E ali não conseguiu ter um bom desempenho, mas assim, na Inglaterra pode ver que ele foi evoluindo de clube, ou seja, então é alguém que demonstra assim, um trabalho consistente, eu acredito eu. O que eu fico pensando, nada contra o Marco Silva, nada contra qualquer estrangeiro, até porque eu acho, dos especulados, que um dos mais gabaritados para assumir o Inter nesse momento pode ser o Diego Aguirre. Ele tem boas credenciais para isso, conhece o clube, mas eu não vejo espaço se o Miguel Ángel Ramírez, que tinha um campeonato gaúcho pela frente, não conseguiu dar conta de fazer uma revolução, de implantar o seu estilo de jogo, porque o Inter mais perdeu identidade do que ganhou identidade do novo técnico. O Inter perdeu a identidade que o colocou como vice-campeão brasileiro da temporada passada, que terminou esse ano, do que ganhou valências ou ganhou características novas e positivas do Miguel Ángel Ramírez. Se o Ramírez não teve tempo, tendo um período de gauchão, tendo 40 dias para começar a disputar a Libertadores, eu não vejo como trazer um técnico de Portugal e aplicar esse tipo de trabalho. Porque pro técnico, o que eu posso falar de técnicos estrangeiros é o que eu vivi. Eu estava no Atlético Paranaense em 2013 e 2014, quando o Atlético 2013 é vice-campeão da Copa do Brasil, perde para o Flamengo a decisão. No ano seguinte, para disputar a Libertadores, contrata o Adriano Imperador e contrata o Miguel Ángel Portugal. Miguel Ángel Portugal é um técnico espanhol, já trabalhou no Bolívar, trabalhou várias vezes em vários clubes já da América do Sul. Ele tem a sua base mais forte de trabalho aqui. E uma das coisas que ele chegou fazendo foi: tirou o doce da sobremesa. A sobremesa era só salada de frutas, então tirou o pudim, tirou enfim, os doces que tinha sempre, bolo, essas coisas. Tirou o achocolatado do café da manhã, era só café preto, leite, pãozinho, coisa bem simples. E o jogador tinha que se pesar todo dia. Quando a gente fala essas coisas, parece, normal, tranquilo, o cara é profissional, trabalha com isso. Mas não é a cultura brasileira. Ele sofreu muito no Atlético porque ele chegou impondo a visão dele, de europeu, de como deveria ser o trabalho, e aqui não deu certo. Tanto que logo que o Atlético é eliminado da Libertadores, ele é demitido do clube. E aí é feita uma grande reformulação lá no Atlético naquele ano. Um técnico que venha de Portugal tem esse mesmo tipo de visão, essas características. Eu vejo, o Fabiano pode até me ajudar a entender um pouco isso, que é mais difícil para quem vem do exterior tentar se adaptar a esse calendário maluco que nós temos no Brasil, com jogadores, quer queiram, quer não, que tem cultura muito diferente da do europeu, estilo de treinamento, estilo de jogo, é tudo diferente. No meio do Brasileirão, eu acho que é difícil para ele se adaptar, não é, Fabiano? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Marino. Boa noite a todos. É um debate bem interessante, né? Porque se a gente for pegar alguns números, quantos treinadores estrangeiros deram certo aqui no Brasil até hoje? Com resultados expressivos. Conta nos dedos, né? Não. Jesus, que ficou muito pouco tempo, que se tivesse sequência, eu queria ver quais seriam os resultados. O Abel agora no próprio Palmeiras e já é questionado, né, infelizmente. O Brasil, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, né, até pela questão, pela sua particularidade, pelo número de jogos, por inúmeras competições que tem.
Será que não tem nenhum treinador capaz aqui dentro do Brasil para assumir o Internacional hoje? Eu discordo. Eu vejo que se o Inter estiver trazendo o português, que agora me fugiu o nome, Marco Silva, seria uma aposta novamente. Não vejo uma realidade. Vejo outros treinadores muito capazes aqui no Brasil. Parece que muitas vezes a gente perdeu essa raiz, né? Parece que ninguém mais entende futebol aqui no Brasil, que tem que trazer de fora e está invertendo essa situação toda. Então eu acredito muito nos profissionais que tem aqui no Brasil, são capacitados. O Brasil é um país pentacampeão do mundo, né? Nós temos hoje na seleção brasileira um extraordinário treinador. Então acho que tem que se repensar sim o futebol. O Inter tentou fazer uma ruptura e, com todo respeito ao Miguel, a ideia dele era muito boa. Um cara que pensa futebol muito bem também. Eu acredito muito naquele que ele pensa, mas vinha de uma... lá do Equador, como é o nome do time mesmo? Vale. Que não tinha a pressão que tem o Internacional, né? É muito diferente. Aqui se tem o resultado acima de tudo. Claro que você tem que ter o trabalho, o desempenho, mas o resultado ele fala sempre mais alto. Vejo sim nesse momento alguns nomes bem interessantes. Eu, não por ser amigo, mas vejo pelo potencial Lisca, vejo um grande nome para o Internacional. Conhece o Inter, conhece o Internacional, foi criado ali dentro do Internacional. Sabe os problemas ali de dentro? Sabe os problemas que tem. Tem um treinador também que eu vejo que alguns podem até me chamar de louco, mas é um conhecedor e extremamente vitorioso. É Vanderlei Luxemburgo. Para esse momento, quem sabe por que não. Claro que é fácil eu falar aqui, eu não sei o que acontece dentro do Internacional, a gente não sabe, né? Os motivos reais ali dentro. A gente sabe aquilo que acontece aqui de fora. Os bastidores que a gente está acompanhando, que fala uma coisa ou fala outra. Então é difícil. Com certeza, nesse momento, eu creio que está um pouco perdido o Inter, né, nesse momento aí, até achar o nome ideal, porque realmente o momento é delicado, é difícil, e a torcida está querendo satisfação, né? O torcedor quer uma mudança, o torcedor quer, enfim, que o time volte para o rumo, porque a memória do torcedor, quando o torcedor olha para o papel e vê os jogadores que estão em campo, não tem muita diferença em relação a quem estava em campo em fevereiro. É o time praticamente campeão brasileiro, eu penso assim, porque não foi campeão brasileiro no detalhe. Porque tiraram. Não, porque tiraram. No VAR. Tiraram porque no o VAR, Inter realmente foi campeão brasileiro para mim. Então, quer dizer, tudo aquilo que estava sendo agora está errado? Não é possível, né? Não é... Aí eu pergunto o seguinte para vocês, eu não estou desdenhando agora do trabalho do Miguel Angel, acho que ser propositivo é algo legal no futebol, mas será que esse grupo de jogadores, que estas peças que ele tinha na mão, são peças para ser propositivo? Porque o Inter, se a gente for parar para analisar, o Inter sempre teve como virtude ter um tripé de volantes. O Inter só funcionou quando tinha um tripé. Dourado ou Lindoso ou quem fosse como primeiro volante, o Johnny poderia ser, Edenilson e Patrick. Se você tem um volante mais marcador, Edenilson e Patrick jogando mais como volantes, já não é esse futebol tão posicionado ou propositivo como queiram. Será que estas peças estão adequadas para serem as peças propositivas no modelo que o Ramires queria? Será que os pontas eram os pontas ideais? Será que mudar tanto o time ajudava ou atrapalhava esse processo? Eu vejo... Primeira coisa assim, o Ramires foi contratado para mudar, então acho que não dá até para culpar tanto ele porque ele não manteve o que o Abel fez. Ele não foi contratado para manter o que o Abel fazia, ele foi contratado para mudar. Tá, mas e não podia usar aquele discurso da política do manter o que é bom, mudar o que é preciso e mudando aos poucos? Será que não é esse o caminho? Porque o que aconteceu? Poxa, no Grêmio. O que eu vejo que aconteceu, tá? Eu cheguei pro Fabiano Borba, que foi vice-campeão brasileiro, que não foi campeão brasileiro porque inventaram uma nova regra no VAR de que aquilo não era pênalti, porque era pênalti, nas orientações sempre foi pênalti. E aí eu chego pro Fabiano e digo, Fabiano, obrigado, tu chegou até aqui, tu foi vice-campeão brasileiro, tu foi o melhor ou o segundo melhor da tua posição, foi o que aconteceu com o Patrick e com o Edenilson, por exemplo. Tu foi o melhor ou o segundo melhor da tua posição entre todos os clubes do Brasil, mas agora eu vou mudar a tua posição porque o que tu fez até agora não serve. Não é mais o que eu quero de ti. Isso não afeta o psicológico e a moral do jogador? Não sei se chega a afetar tanto assim o que foi lá.
Mas uma coisa que é demonstrado, assim, que dos trabalhos anteriores que tinha, assim, os treinadores tiravam mais desse grupo do que ele realmente é, do que é a qualidade dele. Acho que o próprio Odair, com aquele terceiro lugar de 2008, o vice-campeonato de 2019, era muito acima. 2018, acho que qualquer torcedor assinava no início do campeonato, eu vou jogar para não cair esse campeonato. E aí daqui a pouco o Inter chegou líder, acabou em terceiro e acharam que não foi campeão por culpa do treinador. Não, foi terceiro pelo trabalho do treinador. Por mérito. Se não fosse o trabalho dele, ia ser décimo segundo, isso que seria. 2019, ninguém esperava o Inter na final da Copa do Brasil, e foi. E 2020, 2021 ali também foi. E também isso de ser um propositivo ou não ser propositivo, o trabalho do Kudê era mais propositivo. Só que eu acho que era um modelo mais simples de trabalhar, o Kudê. E aí vem uma diferença de experiência. O Kudê era um treinador, sei lá, com uns 10 anos de carreira, mais ou menos, já. O Ángel Ramírez era um treinador há pouco tempo. Ele é treinador que não tinha 100 jogos numa equipe. Não, acho que tinha 50 jogos. Não, era tem 50 não, jogos. Era 60 que eu Aí como é que tu vai assumir o Internacional com todo respeito ao profissional? Isso que eu te digo. Então, assim, é alguém que vai ter mais dificuldades no momento decisivo. Tipo, como o Odair, por exemplo. O Odair, no momento decisivo, sofreu dificuldades, porque era um treinador que só tinha treinado o Inter no profissional. Então, tu tem um repertório menor. Qualquer um de nós aqui, nos primeiros anos de profissão, tinha muito mais dificuldade para resolver problemas. Então, pega um problema do tamanho do Inter numa final, era mais difícil. Então, e esses treinadores tiraram, acho, mais do que o clube tinha. O Kudê foi propositivo. Foi propositivo. Mudou do que era. Daí nem tanto o Odair, mudou o que era do Zé Ricardo, né? Todo aí. Todo aí. A base era toda aí. Ficou o Zé Ricardo pouco tempo ali. Para ver, por exemplo, o Zé Ricardo, quando pegou o Inter, teve um decréscimo gigante de rendimento. Muito grande ali de rendimento. Então foi um trabalho dos treinadores que tirou mais do que esse grupo rende. Mais do que esse grupo tem a capacidade, eu acho. Foi um trabalho excelente que eles fizeram anteriormente. E uma coisa só que por exemplo, do Diego Aguirre, apesar de ser do exterior, não é uma diferença assim, muito grande. Todas essas manias, por exemplo, que tu comentou desse treinador de Portugal, do espanhol, que trabalhou lá. Eu trabalhei com o Diego Aguirre em 2015, né? Ele não tem isso. Ele conhece o mercado brasileiro. Com essas coisas externas aí, ele não se preocupa nada. Até era muito interessante que ele dava muita abertura. Se lembrar aqui, eu acho o melhor momento do Valdívia no Inter foi naquele momento com o Diego Aguirre. Ele chegou a ser titular, fez gol contra o Tigres, fez gol no Chile, fez Grenal, no final do Gauchão, ele fez gol. E era um trabalho muito assim, que o Diego Aguirre dava a ideia do que ele queria trabalhar e fazia esse trabalho em campo. E tinha o que foi depois até auxiliar do Odair, que agora está com ele até na Emirados lá, o Maurício Dulac. Eu via várias vezes o Maurício com vídeos e mostrando, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui, Valdívia, você tem que fazer isso aqui. Sacha era outro que trabalhava isso aqui, Sacha. E o Odair fazia o trabalho de campo com eles. E ele dava, assim, o Diego Aguirre dava essa liberdade, coisa que alguns outros treinadores não davam. Os outros acabam com receio. Então o Diego Aguirre é bastante seguro em relação a isso. O único defeito que ele tem que acho que o trabalho não foi adaptado ainda ao que é o futebol brasileiro, que é o da preparação física dele. Mas aí, nesse ponto que eu queria chegar, o ex-coordenador técnico do Atlético, Carlinhos Neves, todo mundo conhece, já ouviu falar, ele deu uma entrevista recente, foi no domingo agora, para o Douglas Demoliner, elogiando e muito o trabalho do Fernando Pinhatares e do Aguirre. Aí a gente pega o Inter de 2000 e ali na troca, aquela sequência que ele teve no Inter 2015, e pega o trabalho de agora e a gente vê, poxa, peraí, ali em 2015 o trabalho dele era insuficiente e todo mundo via que o time não conseguia aguentar os 90 minutos. Agora, a gente ouve uma entrevista dessas elogiando o trabalho. O que eu posso depreender disso é que o Carlinhos viu uma evolução no Fernando Pinhatares, que aprendeu nos erros do Inter e evoluiu como profissional. Até porque ele já passou por diversos clubes brasileiros após trabalhar no Inter. O Inter, ele aprendeu o que deu de errado e, óbvio, todo profissional se reinventa, melhora, se adapta ao mercado. Então, pelo menos na opinião do Carlinhos Neves, esse problema da preparação física já não seria tanto um problema. Talvez seria um problema de relacionamento com quem aqui dava ideias diferentes das dele, que não era bem ouvido. Não, assim, todo
departamento de futebol profissional, de um clube de Série A, principalmente, como o Inter, tem um setor de fisiologia. E esse setor aí tem os marcadores bioquímicos lá que indicam alguns itens que tu consegue verificar objetivamente se a preparação física está boa ou não. E naquela época foi visto pelos testes feitos que tinha vários itens deficientes. Vários. Então não era nem uma questão de opinião, era uma questão de fatos. E era notório, assim, por exemplo, vamos pegar o próprio Inter e Tigres. O Inter, era 15 minutos de jogo, estava 2-0 para o Inter. Tinha uma pressão imensa em cima. E depois, no segundo tempo, o Tigres teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente não conseguiu se impor. A gente não conseguiu se impor. Então não era uma questão assim, de opinião. Eu acho que o que atrapalhou, que acho que ele teria que se adaptar ao futebol brasileiro, porque eles vinham... Quando eles chegaram aqui no Inter, se não me engano, eles só tinham trabalhado no Uruguai e lá no futebol árabe. No Uruguai era uma média de 40, 50 jogos por ano. Futebol árabe... Menos ainda. Era 25, se não me engano, por ano. Aqui em junho eles tinham jogado 60. Então, assim, tu tem que adaptar também a tua preparação física a essa quantidade de jogos, a esse calendário que aqui... E talvez ele teria que entender isso. Foi um pouco difícil, foi uma relação... Acabou sendo um pouco conturbada nisso. Mas fico feliz eu não cheguei a ouvir essa entrevista com o Carlinhos Neto, mas fico feliz que talvez o Fernando tenha, porque o trabalho dele era muito bom. O trabalho dele, assim, em si, era muito bom. Muitas das coisas que tu via do time do Diego Aguirre era feito do trabalho na preparação física. Aquela marcação-pressão era muito mais um trabalho de preparação física que o trabalho do Diego Aguirre. O trabalho do Diego Aguirre era mais um trabalho de ataque, de chegada rápida na frente. O do Fernando era da pressão, era marcação, era o passe curto, ele fazia muita preparação física em cima disso. Daqui a pouco, o que alguns dizem também é que o Inter corria errado, até porque estava no processo de assimilar aquele modo diferente de jogar, porque o Inter, de fato, quem pega o jogo com o Tigres era o desenho daquele Inter. O Inter que em 20, 25 minutos superava aí muitos adversários e que ia caindo vertiginosamente na preparação física no segundo tempo, né, Fabiano? Que assim, essa questão é bem difícil, né? Que tem a forma sistêmica, que nem a gente fala hoje, né? De trabalhar, ou integrada. E como tu faz uma ruptura de um modelo de jogo completamente diferente, uma ideia de futebol que estava sendo pregada, tem muito pouco tempo para te assimilar. E aí realmente tu requer um pouco mais de tempo. Só que eu falo, nosso futebol brasileiro não tem esse tempo. Não tem esse tempo, não tem como, porque o resultado vai falar sempre mais alto. A gente via o Inter trabalhar desde com o Kudê, com uma pressão muito forte, e depois decair um pouco, né? Até porque com esse nível de intensidade é muito difícil tu manter também, não tem como tu manter. Mas veja assim, olha, hoje, que nem se fala do próprio Aguirre, hoje já está bem mais rodado, já conhece o futebol brasileiro, né? Já passou por Atlético e São Paulo, né, se não me engano. Isso. Então já sabe bem a nossa realidade. Com um campeonato extremamente difícil e com um número elevado de jogos. E é um cara que também já conhece o Inter também, né? Já sabe também, quem sabe dos seus problemas. Então, o Inter agora realmente tem que se remontar aí, né? Que nem aquele ditado antigo, né? Trocar o pneu do carro andando mesmo, vai ter que ser assim. E acreditar... Por causa do Argel. Trocar o pneu com o carro andando, pezinho no chão. É verdade, Ontem infelizmente são coisas que tá com os que... 2 pés no chão, né? Exatamente. Então, quer dizer, tudo que se falava lá hoje é a nossa realidade. Mas creio que o Inter vai acertar, vai ter que acertar, tem pessoas competentes para isso e que possa, né, dar um rumo correto no clube. Uma coisa interessante que eu vejo do Inter esse ano, que o outro dia que eu estava aqui com o REC no programa, eu falei que se for pensar a reconstrução do Inter, aquela que se foi dita lá de 2017, 2018, o que eu vejo na verdade está acontecendo agora. Porque assim, o que aconteceu naquele era contratado 20 jogadores por ano, 15 jogadores por ano. Tu não consegue formar um time assim. É muito difícil. E agora o que foi feito esse ano? Foi diminuindo o grupo aos poucos, foi liberando quem conseguiu liberar, contratou pouco, é só o Palácios e o Tyson que vieram de contratação. Que por indicação do técnico foi só o Palácios, né? Porque o Tyson já era um desejo da diretoria muito antes de fechar com o técnico. Era um desejo do próprio Tyson também retornar, né? Ele próprio fez campanha. Então assim, tá sendo feita uma reconstrução, tá sendo usado muitos jogadores da base, bastante jogadores da base em relação a isso.
Mas acho que está ficando claro também que tem que encorpar. 2016, que é o ano que eu estava lá, pode ver, a gente aproveitou muito a base. A gente usou muito a base. Tipo, a gente não contratou um lateral esquerdo, a gente jogou, era o Jefferson, era o Arthur e era o Rafinha, esse que jogavam. E jogou Andrigo, jogou o Ferrarese, e jogava Ailon, e jogava o Dourado, Valdívia, Sacha. Na zaga ali jogava, era o Alan Costa, era o Eduardo. Então a gente usou bastante ali a base, mas faltou uma encorpada no time. Faltou uma encorpada. E talvez é o que está precisando o Inter para esse ano. Para dar essa evoluída agora com o grupo atual, mas também tem que ver a questão financeira. O Inter vem de um ano com 90 milhões de déficit. 90 milhões de déficit. Então, assim, ó, afeta até a tua capacidade de endividamento. Afeta até a tua capacidade de endividamento. Então, eu acho que, infelizmente, está sendo um ano assim, difícil. O Inter está contratando pouco, mas acho que está fazendo um trabalho que no médio prazo já pode dar um bom resultado. É um trabalho, especialmente quando a gente fala em trabalho com base, não é um trabalho que se comece em janeiro para ter resultado em julho, né? Porque na base, vamos pegar o exemplo do Grêmio, o Everton Cebolinha disputou 5 ou 6 campeonatos gaúchos. 3 pelo menos antes de se firmar como titular, depois mais 2 como titular e bem afirmado como uma peça importante do clube. O Arthur, a primeira vez que ele é lançado pelo Felipão, lá atrás, ele não dá certo, ele joga 45 minutos, erra tudo, sai do time, fica quase um ano parado ali, enfim, não joga entre os profissionais, volta para o transição, para depois surgir como uma peça importante que foi bem vendido. O Pedro Rocha, ele nunca se firmou de fato como titular. Ele revezava o tempo todo com o Everton. Era um jogo o Pedro Rocha, outro jogo o Everton. Até. O Fernandinho volta de empréstimo no meio da jornada do Pedro Rocha. E ele assume a titularidade mais ou menos nessa época. Ele não disputou muito com o Fernandinho posição, o Pedro Rocha. Ele estava titular, Copa do Brasil, por exemplo, e aí ele é vendido, e quando ele é vendido, aí o Fernandinho, um pouquinho antes, tinha retornado ao grupo, e aí o Fernandinho joga como titular o resto daquela Libertadores. Mas o Grêmio soube trabalhar isso, e lá atrás, o Grêmio chegou com o Filipão e no início da gestão do Romildo, dando um discurso muito claro. E aí vem uma situação que impede, na minha visão, o Alessandro de fazer isso no Inter, que é muito marcante. O Grêmio, quando faz essa, entre aspas, ruptura, quando começa a limpar o vestiário, reduzir a folha, investir na base, fazer uma triagem na base para ver quem servia, para ver o que tinha que contratar de peças para disputar o Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio faz isso, é em 2015. 2015, o Inter estava há 5 anos sem ganhar um grande título. O adversário estava sem ganhar um grande título. Só ganhava gauchão. Agora, um presidente do Inter chegar hoje e dizer que vai fazer isso, o torcedor colorado olha, bom, mas peraí, o Grêmio ano passado foi finalista da Copa do Brasil, ano retrasado foi semifinalista da Libertadores, foi bem na Copa do Brasil também, no ano anterior chegou também na semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio estava disputando títulos. Mas o último grande título do Grêmio faz 5 anos. Faz 5 anos? 2017? 4 anos, né? 2017. 4 anos, vai fechar 4 anos agora, mas a situação é diferente, porque o Inter, em 2010, ele ganha um grande título e depois o Inter não teve uma sequência muito forte de brigar por títulos. Até porque o Inter estava reformando o estádio, o Inter passou por maus momentos naquela jornada. Diferente do Grêmio de agora, que está disputando títulos, que está cada vez mais revelando o jogador que tenha valência ou potencial de ser vendido. Então, eu vejo como momentos diferentes. Naquele momento, o torcedor do Grêmio aceitou, não, o Grêmio está num momento que precisa se reinventar e o adversário não está tão bem assim. Agora me parece, não sei, depende de como vai ser o trabalho do Thiago Nunes e tudo mais, mas me parece que é um momento diferente para o torcedor colorado em relação ao torcedor gremista. Por falar em torcedor colorado, gremista e tudo mais, gol do Sander do Sport, 33 do primeiro tempo, Sport 1, Grêmio 0. Erro do Paulo Vitor, diz o Milton Machado aqui na retaguarda, gremista, tá brabo com o Paulo Vitor, mas não tinha o que fazer, o Breno tá com Covid, não tinha
como não utilizar ele. E não adianta dar muito pau no Paulo Vitor, porque ele vai ser titular durante os Jogos Olímpicos. Então, tem que se contentar, eles não vão botar o Chapecó, vai ser o Paulo Vitor mesmo. Mas eu vejo como momentos diferentes. O Inter daquele período não estava tão consolidado quanto o Grêmio está nesse período. E talvez por isso o presidente Alessandro Barcelos não entrou tão forte com esse discurso de vamos reformular o grupo. Ele está fazendo essa transição aos poucos. Talvez a paciência que faltou para fazer a transição dentro de campo. E esse trabalho da base também, a contratação do Gustavo Grossi para a base, tu vê, já começa uma reformulação, pelo algum contato que eu tenho com o pessoal lá, eu sei que anda mudando bastante. Tem um jogador até que eu sei que no início estava se destacando agora, que acabou todos esses campeonatos nacionais, o Inter tá fora, não consegui ver mais, que é o Cuesta lá, o Juan Manuel Cuesta, né? Que estava tendo um destaque lá já na base. O Vini Melo agora começou a aparecer, ontem entrou bem até no jogo, conseguiu, acho que acabou disputando mais bolas na frente do que o Galhardo e o próprio Yuri ali. Então o Inter começou essa reconstrução também pela base, porque revelou pouco e acaba, o momento do clube acaba atrapalhando o lançamento da base. O Inter, quando estava em alta, conseguia, porque o jogador entra muito mais tranquilo, com muito menos pressão, num time mais acertado, e acaba tornando mais fácil de revelar jogadores, né? Quando um jovem entra sabendo que tem que resolver, é muito mais difícil, né? É bem difícil, porque assim, ó, essa transição, né, a gente sabe de base profissional, principalmente num clube com a dimensão que é Grêmio, Internacional, tem que ter muito cuidado, e muitas vezes essa questão do resultado, mais uma vez eu volto a falar, o Grêmio tem uma transição que, se tu for analisar bem, jogador, principalmente de volantes e atacantes, um vai sucedendo o outro, que vai preparando, tem essa transição que ela é muito forte, e no Internacional aconteceu muitas vezes botando a responsabilidade nos meninos. E aí começa a gerar, né, essa responsabilidade de falta de títulos, essa pressão muito grande, e isso aí ocasiona, muitas vezes, um menino que tem um potencial muito grande está se queimando, né? Mas, às vezes, assim, o Inter tem uma base muito forte, isso aí é histórico do próprio Internacional, tu vê desde o início dos anos 2000 ali, quantos jogadores surgiram no Internacional. Pegava uma safra imensa, né? E se parou um pouco no tempo nisso aí, pela questão dos resultados e esse comprometimento que botavam nos meninos. Mas acho que tem que ter cautela, tem que ter calma, até porque faz 2 anos o Inter foi campeão da Taça São Paulo. E aproveitou quem? Praticamente nenhum menino. Daquele nenhum tá jogando. Entendeu? Quer dizer, então, são maus jogadores. Hoje tu pega o Internacional, acho que é alguma inversão de valores para Chedes, que eu vejo um potencial imenso. Ele é vendido para o Bragantino. Quando se é o contrário que teria que acontecer isso. Mas ele tem que ver os valores envolvidos foi bastante alto, né? Mas mesmo assim, acho que poderia surgir muito mais um valor muito mais alto para o próprio clube. Eu penso assim, que é um jogador que eu vejo com um potencial imenso e não souberam valorizar esse menino como tanto. É um pensamento meu, né? Mas enfim, é aquilo que eu falo, tem pessoas competentes lá dentro, sabe como é o Internacional, também a gente sabe que tem a questão financeira, envolve. Tem muita questão financeira. Tem muito mas, disso aí também. Então, mas 6 milhões de euros é tanto assim? Para um jogador como ele, acho que não. Aí que tá, mas o quanto que o Inter poderia esperar para isso? O quanto? A gente não sabe. Isso é uma coisa que a gente não sabe. O quanto que o Inter poderia esperar de uma venda dessas. E é uma coisa muito difícil isso da base. Tipo, eu lembro da época que eu estava lá, apareceu uma proposta pelo Jefferson, lateral. Sim. O presidente Piffer achou pouco. Na época até ele não achou pouco, ele não aceitou um parcelamento que eu sempre confundo se é Sampdoria ou Fiorentina, acho que era Sampdoria. Que estava querendo, ele não aceitou o parcelamento, era um jogador que naquele momento estava na seleção, você tipo assim, tá tranquilo aqui que se a gente não vender agora, logo a gente vende. Não rendeu. Você pega o próprio Andrigo, você pega o que ele era, a joia da base, o destaque, na base era... Tem casos, Então, assim, às vezes tu vendeu, não vai render. Acontece assim, daí tu fica e não consegue vender. Por exemplo, o próprio Grêmio com o Luan ganhou alguma coisa, mas perdeu de vender por mais. É que nele eu vejo algumas valências no Praxedes muito interessantes, um volante de perna esquerda, esguio, tem a passada larga, chega pisando na área a todo momento. E tem um chute de média distância. Exato. Então, assim, tem algumas coisas dele assim, que chamam muita atenção. Então, eu vejo uma progressão na carreira dele muito grande.
muito grande nesse sentido, entendeu? Eu não Pela duvido, função. não duvido que o Inter ganhe no Praxedes mais com o percentual da revenda do que no percentual que ganhou agora. Pode ser, eu Pelo vejo potencial muito que ele potencial que esse menino tem. É que eu acho Ele tem que confirmar, óbvio. E quem sabe que o futebol ele é muito dinâmico, né? O que a gente está falando hoje pode amanhã não o acontecer. que eu acho difícil é que no Bragantino assim, ele tem uma supervalorização. É um pouco mais difícil. Vamos pegar o exemplo agora do Martinelli, que era o jogador do... Mas o Claudinho teve. Não, mas quanto foi o valor do Claudinho? O Claudinho... Hoje tá num valor... Eu não sei também valores, mas é não um sei. jogador que tá bem... Mas acho que, se não me engano, foi 60 milhões, alguma coisa assim. E o Inter tem, assim, é histórico isso do vender um jogador por ano. O Inter não vinha sequer vendendo, né? Acho que vendeu o Alisson em 2016, depois conseguiu vender o Iago, acho só em 18. Vendeu o William também. O William daí foi 17 já. O Iago, 18. Mas assim, ó, o William foi 5, 6 milhões. Iago, 6 milhões. Por aí. Aí depois veio, que vendeu um pouco mais, foi o Bruno Fux, agora por 9, se não me engano. Um pouquinho mais, porque forçaram para botar o Fux na vitrine, né? Tentaram fazer o mesmo com o Zé Gabriel, mas não deu certo. Não, o Zé Gabriel ele teve com o Cudê, ele teve um período muito bem, ele foi, né? Mas depois teve uma decadência ali bem significativa. Porque futebol é confiança, né? Quando a confiança não tá, infelizmente é o que o Inter tá. O Inter precisa recuperar a confiança. Sim. Quando tiver com confiança, é que... E como é que faz isso, Fabiano? Porque assim, além de... A situação já é ruim, porque a situação hoje do Inter não é das melhores situações, e aí o Inter perde por tempo indeterminado o Cuesta, que era um dos pilares da base, Vamos lá, Cuesta e Moledo em determinado momento chegou a se comparar com a dupla Jeromel e Kahneman. Se dizia que a dupla Grenal tinha as duas melhores duplas de zaga do Brasil. E aí o Cuesta, vamos lá, recentemente está se tornando um zagueiro comum, muito por conta do sistema, por não existir uma proteção que antes existia, porque antes eram mais volantes, era uma atuação mais reativa, agora ele tem que se expor mais, tem que ajudar até a armar em alguns momentos. Mas tu perde o Cuesta e tu perde o Tyson de 3 a 4 semanas. São as notícias de hoje do departamento médico do clube. Então tu perde um experiente da frente e tu perde o experiente que tu tinha na zaga. Como é que recupera a confiança no meio desse cenário? Além do trabalho do dia a dia, que eu falo sempre, né? Acho que é muito importante o trabalho do dia a dia, é o resultado, ter uma sequência positiva de resultados. Aí tu começa automaticamente a criar confiança. Não é um segredo, isso aí é fato. Tem que ter uma sequência boa para aí sim tu recuperar a tua autoestima, ter um vestiário mais leve, né? E nessa hora também todo mundo chamar a sua própria responsabilidade, né? Junto com a comissão que lá está, com os jogadores, com a diretoria, porque a gente sabe da grandeza do Inter. Então, nesse momento, tem que ter muita frieza, né? Nisso aí, para fazer as coisas certas. Porque o problema, na minha visão, Marino, e eu quero o teu sentimento também de torcedor, mas também como ex-dirigente, é que o Inter, vamos lá, 6 meses atrás, o Inter, para enfrentar o Vitória da Bahia, se enfrentasse lá em janeiro, fevereiro, o torcedor sabia que o Inter ia ter dificuldades, porque o Inter sempre teve dificuldade contra clube que está na parte de baixo da tabela, ou que não joga tão aberto contra o Internacional, mas o torcedor tinha uma confiança muito maior, se existisse esse confronto da Copa do Brasil, de que o Inter classificaria. Porque obteve um resultado positivo fora de casa, e em Porto Alegre não sucumbiria da maneira que sucumbiu. Hoje, o Inter tem uma sequência de jogos que, em condições normais, ou o Inter do Abel, para pegar um exemplo mais recente, enfrentando o Ceará em casa, Chapecoense e América Mineiro fora, o Inter projetaria no mínimo dos mínimos 5 pontos nesses 3 jogos. Hoje, eu não sei. Eu não consigo projetar o que o Inter vai fazer nesses 3 jogos. E o torcedor também não sabe. Tem torcedor que eu já vi na rede social e já me mandou mensagem dizendo, olha, nem assisto mais o jogo porque tá acabando com o meu final de semana. A atuação tá muito ruim. Se for pegar isso, se lembrar logo após a saída do Cudê e a chegada do Abel, eu também vi muito torcedor falando isso. Né? Muito torcedor falando isso. Naquele período que o Abel tava com Covid, né? Na verdade, assim, o Abel começou a ganhar em 2021, né? Em 2020 ele não ganhou acho, do Boca e do América e perdeu nos pênaltis. E na reta final do ano? Na reta final do ano ele ganha também. Não,
Sim. 2020 eu acho que ele não venceu nenhuma. A primeira vitória foi contra o Bahia, não foi? Mas foi em 2020 ainda. Acho que ganhou uma do Botafogo. Em 2020 ele teve algumas vitórias. Eu vou puxar aqui o histórico dele. Mas foi ali. E eu vi assim, a torcida do Inter, muitos, e tu pegar a rede social, muitos desenganados, assim, não vai, o Inter não vai recuperar. Não vai, assim, é agora lutar pelos 45. Não. O Inter engata uma sequência assim, ó, o Inter empata com o Galo em 6 de dezembro, ganha do Boca 1-0 na Bombonera dia 9 de dezembro, ganha do Botafogo em Porto Alegre dia 12, do Palmeiras dia 19 em Porto Alegre, do Bahia fora de casa dia 27, então foi em dezembro. Foi em dezembro. Dezembro que começa a virada do Inter. Mas foi naquele período ali que o Inter não ganhava, perdeu pro Fluminense em casa. Isso antes, né? Foi assim que o Abel assumiu, ele tinha perdido pro América, perdeu pro América em casa pela Copa do Brasil, perdeu pro Fluminense em casa. E não estava nem vencendo em casa, até que é uma coincidência agora, faz 5 jogos que o Inter não vence em casa, né? 5 jogos. E de repente emendou uma sequência de vitórias ali que mudou a confiança do time, que teve 9. Daí. É o que poderia acontecer agora, né? Ganhou lá do Bahia, teve um resultado positivo ontem contra o Atlético, tu já dá uma confiança. Então é o que o Inter está precisando, é emendar resultados positivos para te ter confiança. E daqui a pouco um empate com o Atlético Mineiro nas circunstâncias que foi o jogo já era um excelente resultado. Sim, e com a própria qualidade do Atlético, né? Tu empatar em casa com o Atlético. E teve oportunidade, né? Teve oportunidade. O Galhardo perdeu um gol incrível. Criou, né? Um gol incrível. O gol que o Galhardo perdeu Vamos inclusive assistindo os melhores lances. O jogo já começa 1-0 para o Atlético Mineiro e o Inter teve algumas possibilidades, teve algumas tentativas para pelo menos empatar aquele jogo. E o que faltou, Marino? Por que o Inter não conseguiu obter o resultado ontem? É muito difícil. Tu vê a impressão que passa uma certa falta de confiança. O próprio lance do Galhardo, assim, de estar cara a cara com o goleiro e não partir para a conclusão, é uma demonstração de falta de confiança. E o Yuri acaba tendo uma participação, acho que ontem fizeram uma mudança um pouco, o Yuri jogou mais pelo lado, que contra o Bahia foi um pouco mais Galhardo e Yuri na frente, ontem foi mais pelo lado. O que tu vê é uma falta de confiança pela sequência de resultados ruins, pela mudança. Essa mudança aí do comando técnico, esse período de indefinição acaba gerando, acho, uma própria indefinição dos próprios jogadores. Por exemplo, naquele período que eu estava lá na saída do Diego Aguirre, no primeiro jogo a gente tomou 5, né? No Grenal. E aí depois foi o 1 do Fluminense, ganhamos de 1-0 lá do Fluminense. E aí com o próprio Argel a gente recuperou praticamente na confiança só. E acabamos fazendo um bom campeonato, acho que fizemos... Posso ter enganado, mas a segunda melhor campanha do segundo turno. Do segundo turno. Segunda melhor campanha do segundo turno. E muito assim na base da confiança. Acho que isso está faltando para esse Inter de 2021. Acho que começou... Se for pegar no final do Campeonato Brasileiro, o Inter já teve... Semana foi 33% de aproveitamento. A reta final Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 1. Naquele período que não se sabia se... Você sabia internamente que o Abel não ia ficar? Desde a virada do ano você sabia ali que... Quando ele firma para ficar até o final do campeonato, já se imaginava que era até ali, né? Que isso foi dentro do jogo contra o Bahia, que foi o firmado, né? Que ele seria... o Inter na reta final ali do Brasileirão do ano passado. Olha o gol que o Galhardo... Olha a chance que ele teve. E se for pegar, teve um lance muito parecido com esse do Galhardo na Libertadores, foi contra o Olímpia, eu acho. Que o Galhardo arranca e dá um toquezinho, encobre o goleiro na maior tranquilidade, faz o gol. E agora ali tentou fazer, faltou a confiança para dar o toquezinho por cima, para fazer uma... Quis ir para a jogada de segurança e acabou perdendo a passada e errou o gol. Porque o Atlético, em determinado momento da partida de ontem, ele só tinha isso, era o contra-ataque. Ele passou a jogar, é por isso que às vezes eu acho problemático esse pensamento de que não, tem que ser propositivo a qualquer custo. Às vezes se consegue o resultado, né, Fabiano? De outra forma. E o que eu vejo, e aí não é um demérito para o Miguel Ángel, mas que ele passava por isso quando o Maurício chega com uma tese aqui e defende ela no Cadeira Cativa, tem muito torcedor que diz, ele está secando agora o time X ou Y para confirmar a tese dele. E me parece que o Miguel Ángel, ele chegou com uma tese,
Ele viu que não conseguia aplicar a tese, mas pensou, não, eu vou insistir na minha tese, porque eu fui chamado para aplicar essa tese. Só que se tu não souber manejar o grupo que tu tem e daqui a pouco buscar os reforços ou trabalhar os jogadores para que eles façam o que tu precisa, aí tu não consegue ter resultado. É assim, ó, eu sou adepto de jogar propositivo, entendeu? Eu gosto de propor o jogo e realmente quando tu propõe tu vai correr riscos. Faz parte. Só que tem que encontrar o equilíbrio. Tem momentos que tu falou, não vai conseguir. Então são estratégias, cada jogo tem sua estratégia, tu tem que encontrar o equilíbrio exato, que hoje também não adianta só tu propor e tu não ter uma forma de como te defender, né? Tu ficar muito exposto. Isso aí tu via muitas vezes no próprio Internacional, com umas linhas avançadas, e tu ficava naquele 1 para 1, era um Deus nos acuda, né? Então tem que ter esse equilíbrio necessário. Então aí tu vai conhecendo as peças, aí vai a importância da tua comissão técnica, junto com algumas lideranças do grupo. Se as coisas não estão dando certo de uma forma, traz os caras, vamos encontrar uma outra forma. Eu acho que daí vai do raciocínio do profissional que ali está também, e não só se apegar exclusivamente a uma ideia de futebol. Então tu tem que te moldar também, né, de alguma forma, que isso aí também, né, não é demérito para ninguém, tu achar que tu de uma forma está certo ou não. É tu encontrar o momento certo e o equilíbrio ideal para aquele momento. Mas isso aí é uma coisa que a gente tem visto pouco até nos treinadores do Inter. O Kudê, ele era adepto daquele 4-1-3-2 e não mudava daquilo. Acho que a única mudança que ele fez foi naquele período da pré-Libertadores, que o central dessa linha de 3 que ele usou o Lindoso para ter uma proteção maior, porque ele próprio depois expressou isso, que o objetivo dele era não tomar gol. Sim. Que era uma fase de mata-mata, o meu objetivo aqui é não tomar gol, então ele usou aquilo ali e depois daí ele adaptou e jogar mais pra frente. Mas não abria mão do 4-1-3-2. Um treinador que está me chamando muita atenção nesse momento, porque parece um português, que está no Atlético Paranaense. Não. Tu vê que ele muda conforme, também muitas vezes, explorando o ponto fraco e cuidando do ponto forte do adversário. Tu pode mudar, se tu vai defender com 2 linhas de 4, uma linha de 5, uma linha de 4... Vai depender muito, então quer dizer, não é uma ideia específica. Claro, tu tem algo como tu atacar. Como eu vou atacar? Eu tenho dessa forma. Mas para defender também, tu tem que ter uma organização, né, conforme o adversário. Ele jogou praticamente contra o Grêmio com 3 zagueiros. Né, e me chamou muita atenção aquele time dele naquele momento, porque o Grêmio não deu uma conclusão ao gol. Então ele soube neutralizar. Então tu vai muito daquilo que o jogo vai te propor, que o adversário... E aí, volto a falar novamente, a tua comissão técnica ela é muito importante. Hoje a tua análise de desempenho ela é importantíssima. Tem que saber explorar ao máximo aquilo ali para te poder neutralizar o adversário. Então, por isso que eu não me apego tanto a uma ideia de futebol. Tem que ir aonde, conhecendo os teus jogadores, tu vai montando em cima daquilo que tu tem em mãos as tuas peças. E aí tu vai montando o teu quebra-cabeça e extrair o melhor de cada um. E aí sim, com certeza, tu vai encontrar a melhor forma. Mas pega no Inter, o Abel, ele tem uma ideia de futebol que é a mesma que ele aplica em 2014, a forma de jogar do Inter de 2014 era a mesma de agora. Mudava um pouco em virtude da característica dos jogadores. Mas é aquele 4-1-4-1 sempre, e o Odair era um adepto dele. O Odair também não abria mão do 4-1-4-1. Era sempre jogando nesse formato. Mas será que não é o que o elenco do Inter consegue render melhor? No 4-1-3-2 rendeu. E bem. Rendeu bem com o Kudê. O Inter... Mais ou menos. O Inter tinha alguns momentos com o Kudê que sofreu também. Sim, mas pela qualidade, acho, do grupo. Porque assim, o Inter com o Kudê era líder do Brasileiro, classificado da Libertadores, passou com uma facilidade imensa pelo clube da Série A na Copa do Brasil, que era o Atlético Goianiense. Passou fácil. Ganhou lá e aqui foi 3-0, se não me engano. Mas também era um... E depois penou pro América. Daí caiu pro América, que era da Série B. Então assim, o Inter com o Kudê estava rendendo muito bem. Oscilava. Mas a agressividade do time com o Kudê tinha me chamava muita atenção. Tinha uma agressividade muito grande. Aquela pós-perda, que perder reagia muito rápido. Muito. No campo do adversário. Então isso aí é... Vários gols da pressão. O problema, entre aspas, do sistema do Kudê, na minha visão, foi isso que eu vi acontecer no Inter. O sistema do Kudê era um sistema que dependia muito da parte física, o que é normal hoje em dia. Todo mundo depende da parte física, mas... Se a gente for pegar o início do trabalho do Kudê, ele começa em baixa, começa tendo muita dificuldade, dá uma sequência de 2 meses, ele chega num pico. Ele consegue ter boas atuações. Vem a pandemia, interrompe o trabalho,
ele passa pelo mesmo processo, não de aprendizagem, mas até de adequação dos atletas ao sistema. Ele perdeu muito naquele período da pandemia com a parada brusca dos jogos e ali ele sentiu um pouco. E aí depois ele consegue performar bem na reta final do trabalho dele, mas também começa a oscilar bastante, né? É que ele começou a perder jogadores que eram importantes. Importantíssimos. Esquema, ele perdeu o Mosquilha, perdeu o Guerreiro. Perdeu jogadores importantíssimos. O Saravia era os laterais do esquema do Cudê era muito importante. Como no Miguel Ramírez também era. E ele perdeu o Saravia. Daí tinha que se adequar a que era a qualidade do Rodinei. Mas assim, com a característica do jogo do Miguel Ângelo, tu não vai conseguir fazer com todo respeito com o Moisés. Com o Saravia acho que se adaptava bem. O Moisés então, era tem mais que cuidar, difícil. exatamente. Que muitas vezes os laterais têm que vir por dentro para te criar. O Saravia tem essa qualidade, coisa então, que... tem essa dificuldade, daí que eu falo. A individualidade, conhecer o jogador para extrair o melhor dele. Acho que foi o Felipe Luiz que eu vi dando uma entrevista quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo. Ele queria os laterais jogando por fora, assim, estilo Cudê, que era. O cara que chega por fora rápido. Chegou o Felipe Luiz e o Rafinha para ele, a gente não sabe fazer isso. Não é que a gente não sabe, não tem mais físico para fazer isso. Deixa a gente jogar por dentro e deixa o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro pelos lados. Daí foi que ajeitou. É isso que eu falo. Às vezes tem essa adaptação, às vezes só com uma movimentação um jogador experiente pequena. que conhece também o campo. O campo fala ali. Mas tu conseguir fazer uma mudança drástica, acho assim, de esquema do treinador, porque ele vem dentro de uma ideia de conseguir, para eu me defender, eu vou precisar estar com os jogadores nessa posição, para eu atacar, tá nessa. Então, às vezes, ele faz uma adaptação de uma movimentação ou outra, mas conseguir fazer uma mudança drástica, só um Sampaoli da vida que fazia aquelas mudanças de esquema total de jogo para jogo. Isso que é muito raro de ver. Cada vez... É difícil de fazer e é difícil também de trabalhar com esse tipo de mudança brusca. Eu concordo contigo, Marino. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um primeiro intervalo. Na sequência, eu quero saber do Fabiano Borba o que dá para esperar do futebol do interior, de que maneira que o futebol do interior está se preparando para um novo momento. Porque agora nós vemos os clubes grandes tentando organizar uma liga, falando em espalhar o campeonato nacional de fevereiro a dezembro. Isso influencia nos estaduais, isso prejudica, de certa forma, os estaduais, inclusive em receita, porque aquela fórmula que todo mundo vende como uma fórmula maravilhosa, vamos deixar os clubes do interior 2-3 meses jogando entre si, na reta final entra a dupla Grenal. Que emissora de TV, que streaming que vai pagar caro para transmitir jogos de clubes do interior que não tem tanto apelo para o grande público, que não tem tanto apelo de marketing. Será que isso vai funcionar dessa maneira? O que os clubes do interior estão fazendo para se reinventar? Tem clube que está trabalhando mais a base? Como é que eles estão trabalhando? O que pode ser feito? E do Marino eu quero saber, como dirigente que viveu o ambiente político do clube, se ele acredita de fato que essa liga vai sair e que não vai ter racha. Porque a gente sabe que o Campeonato Carioca, quer queiram, quer não, podem não gostar da Globo. Também não sou o maior dos fãs da Rede Globo. Mas a Globo pagava 100 milhões pelo Carioca, o Flamengo foi dar uma de gostosão e marcar presença, fez com que a Globo rescindisse o contrato, e este ano eles tiveram prejuízo com o Carioca. Venderam por 12 milhões para a Record, pela TV aberta, que eles ganhavam 100 da Globo, e as outras plataformas também mal cobriram o custo. Então, será que o Flamengo não vai fazer isso também daqui a pouco? Com a tal da lei do mandante, que daqui a pouco volta. Sabe como é que é? O presidente dá um canetaço, voltou a MP do mandante, tem mais 120 dias que o mandante faz o que quer com os seus direitos. Será que os clubes estão maduros e os dirigentes estão prontos por uma negociação em bloco e para de fato encarar a CBF? A gente fala em 1 minuto e meio. Já voltamos. Oito e 2 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Deixa eu falar dessa bola, que são de extrema qualidade. Ficou pendente essa questão ali, em relação aos clubes do interior, a de que maneira pode ser visto esse movimento dos clubes grandes. Será que vai sair do papel essa liga? Será que os clubes vão saber profissionalizar a liga como de fato prometem? É o momento de ter esse tipo de mobilização. Uma coisa para os clubes grandes eu vejo como positiva.
eles se posicionam no mercado, em um momento de fragilidade da CBF, óbvio que em busca de espaço nesse processo decisório, mas eles, de certa forma, criam um bloco. A partir do momento que eles criam um bloco, o modelo de negociação com a Globo passa a ser outro. E isso me parece ser positivo, porque o contrato termina em 24, é agora que ele começa a ser debatido. E os clubes se apresentam querendo, pelo menos, ter uma organização diferente. Mas como é que isso repercute no clube do interior, Fabiano? Então, assim, Maurício, ano passado, né, a gente reuniu aí eu juntamente com o Paulo Porto, o Fabiano Dykes, o Christian de Souza, procuramos fazer um debate, né, e as pessoas muitas vezes interpretaram da forma equivocada, né, porque a gente procurou se reunir com dirigentes, com a própria federação, com inúmeros profissionais, né, preparadores físicos, treinadores, todo o nosso interior. E a gente sabe que o nosso interior está pedindo socorro já faz algum tempo, né? Realmente hoje o nosso interior vive por abnegados, por pessoas que gostam, que são apaixonados por futebol. Porque é muito difícil manter o futebol no nosso interior. E aí a gente não está aqui falando que culpado é federação ou isso não, jamais. Acho que realmente é um momento de reflexão que todos têm que debater, porque hoje no Rio Grande do Sul principalmente a gente sabe, né, que o Campeonato Gaúcho na verdade ele é um torneio, né, com 11 jogos não posso dizer que é um campeonato, e a tendência é diminuir cada vez mais, porque daí tem interesse da televisão, que realmente é o que paga a maior fatia do bolo. Então, e isso ajuda muitos clubes, então a gente tem que ter muito cuidado. E claro que essa maior fatia é dividida para a dupla Grenal. Que claro que são os interesses também de quem coloca o jogo, né? Então, os clubes também têm que ter um pouquinho mais de força, acho que tem que repensar isso. Estamos próximos de uma divisão de acesso, agora para começar aí também, praticamente depois de 1 ano e meio. Imagina quantos profissionais ficaram desempregados nesse tempo, né? Jogadores, staffs, comissões, suas cidades paradas, e agora com a questão da pandemia que não tem torcida, também é muito difícil a gente ver o lado dos dirigentes. Eu vou ressaltar, porque hoje que eu convivo diariamente o clube, né, que é o Cruzeiro, é um clube que, desde a sua escolinha até a sua sub-20, hoje o cuidado com a categoria de base, tem que ressaltar isso. Acho que o segredo, quando os clubes começarem a ver o quanto importante essa categoria de base para o clube para se sustentar, ele é muito grande. Então, vem desde já da época do Dirceu, né, que é uma pessoa que o clube perdeu, mas deixou uma raiz muito forte. E tem pessoas hoje lá, eu falo, o presidente Gerson, Luiz Antônio, nosso gerente de futebol, pessoas que estão coordenando, o Dr. Lempec, que estão coordenando todo esse processo do Cruzeiro, das suas categorias de base, por profissional. E hoje tem uma estrutura belíssima, né? Uma arena belíssima ali em Cachoeirinha. Então, com certeza, a gente está fugindo um pouco desse assunto já, né, Maurício? Já indo para o lado do Cruzeiro. Acho que eu tenho que ressaltar, acho que os bons frutos que hoje o Cruzeiro vem colhendo, né? Alguns jogadores que já foram vendidos, que até hoje rende para o Cruzeiro. Alguns jogadores que estão emprestados para clubes grandes também. Então, tem tudo realmente para a gente, acho que tem que recolocar o Cruzeiro na primeira divisão, que é o lugar que merece, né? Por toda a estrutura que hoje o Cruzeiro está nos oferecendo. Então, acho que o futebol do interior também tem a seguir por esse caminho. Acho que produzir mais essa categoria de base, ver aonde é necessário, ver por onde correr, tem inúmeras situações, mas isso é um debate muito amplo também, né? A gente ficaria aqui até amanhã, tem inúmeras ideias. Espero que realmente tenha presidente capaz da federação. O Luciano é um presidente que tem ideias boas. E, infelizmente, pegou essa pandemia também no meio, também a gente tem que entender, né? É um momento difícil essa transição, mas com certeza espero que possa passar tudo isso e o futebol do interior possa respirar, que com certeza tem muitos valores, tem muitos profissionais muito capazes aí no nosso interior. O Geninho participou semana passada aqui do Cadeira Cativa e ele em determinado momento disse, olha, o futebol brasileiro precisa olhar um pouco mais para suas raízes, precisa tentar lançar mais jogadores com jeito moleque, dando um pouco mais de liberdade, não tanto a parte física,
tática, que óbvio é importante, mas que às vezes se sobrepõe. Muitas vezes a gente vê treinos de sub-15, sub-17 que mais se preocupa com a parte tática do que nos fundamentos, do que em trabalhar as valências do atleta, em formar o atleta em si. Eu vi já em trabalhos de base alguns conceitos interessantes, especialmente na categoria sub-15, de o técnico pegar um centroavante e colocar ele por um mês a jogar como volante para ter uma outra visão de jogo e fazer o contrário também, ou pegar um zagueiro, colocar a jogar como um meia para conhecer, e eu acho que isso faz falta hoje no futebol. Hoje, quando a gente fala em padronização, que é o que todos os clubes dão como discurso, não, a categoria de base tem que jogar da mesma forma que o profissional. Será que a gente não perde jogadores que teriam outras características, daqui a pouco até com um valor maior de mercado, porque a gente está tentando pasteurizar muito essa formação? Tornar muito igual tudo? Assim, no Brasil até é difícil tu falar, que eu acho muito tópico isso que falam de a categoria de base tem que jogar igual ao profissional. Tá, a do Inter vai jogar a do Kudê, a do Abel ou a do Ângelo Ramírez? Vai mudar a cada 3 meses? E tem assim, e depende, cada treinador que chega e tem uma ideia diferente. Eu lembro quando a gente estava lá, acabou gerando um embate, que em seguida tinha sido contratado o Yarley para trabalhar na base, e o Yarley chegou para nós, não, mas vocês estão escolhendo quem sobe para cá, a gente da base que tem que olhar assim, vocês estão precisando do zagueiro, a gente vai indicar o zagueiro X para subir. Eu disse, mas que é o problema? O Argel, o Argel, ele gosta de zagueiro mais firme. O Falcão, quando chegou, ele queria um zagueiro que jogasse. Então, por exemplo, o Léo Ortiz, que estava na base na época, com o Falcão ia se encaixar perfeitamente na ideia. Com o Argel, não. E aí... Qual que é o estilo do clube? E às vezes tu tem, assim, aparece um jogador de destaque numa... Daí o que acontece? Aparece um jogador de destaque no modelo X e tu não vai contratar porque o meu estilo não é esse. Vai deixar de destacar. É difícil, daqui a pouco muda o treinador que quer aquele lá. É por isso que eu falo, eu sou já diferentes ideias. Não tem que ser igual ao profissional. Não, se tem o treinador da Sub-15, tem o da 17, tem o da 20, joga em cima da sua ideia. Eu acho que o clube também tem que ter um DNA... jogar uma certa forma e tu padronizar os jogadores. Tu não pode achar os jogadores muitas vezes engessados. E aí tu tem que trabalhar essas situações. Como tu falou, hoje a troca constante de treinadores, de profissionais que nós temos, tu não pode ter uma forma e daqui a pouco o profissional tu vai ter outra. Então tem que ter essa rotatividade, tem que ter exatamente o modelo de formação, assim, o que tu quer? Sim. Tu tem que formar o básico assim, do jogador, que tenha que saiba chutar, saiba cabeçar, saiba passar, saiba ler o jogo, ensinar a leitura de jogo pro jogador. Por isso, o que faz muitas vezes a diferença do jogador argentino para o brasileiro? Eles têm a leitura de jogo. Mas o confronto de ideias é bom para o menino, que faz ele crescer também, de várias formas, e te adaptar, para chegar no profissional mais pronto. Sim. O que eu vejo que falta na nossa base é uma valorização para quem está lá no primeiro estágio. O primeiro filtro de um clube é o olheiro, e logo em seguida é o técnico do Sub-15, que é a primeira categoria que pode ter um vínculo com o clube, que pode ficar no CT. Agora não pode mais os de 14, 13, 12 anos ficarem hospedados no CT. Tu até pode ter um parceiro que daqui a pouco acompanha esse garoto, que treina lá, mas tu não pode ter na estrutura do clube esse tipo de jogador. E o que eu vejo como regra nos clubes é que o técnico da 15, ele está preocupado em ganhar título para subir para 17. Por quê? Porque vai aumentar o salário. Porque quando ele subir da 17 para 19, vai aumentar de novo o salário. O cara que tinha que ser mais bem remunerado é o cara lá de baixo. O cara que hoje ganha R$2.000, ele é que tinha que ser valorizado. Porque ele é o filtro do clube. Ele é que deixa passar ou não a joia. Pensar em título na base, eu penso assim, tem que pensar em formar. Vou dar um exemplo aqui. Não tem que formar perdedor, mas não pode só pensar em ganhar. Vamos pensar agora aqui do nosso lado. Olha o Grêmio hoje. Quantos títulos o Grêmio tem na base? Mas quando o jogador formou? Então tem que pensar em formar o jogador. O título ele é consequência. Ganhar, ótimo. Se ganhar com desempenho, formando, melhor ainda. Mas tem que pensar primeiro em formar o jogador. Ele pega o Inter, quanto sub-20 ganhou? Exato, então é isso que eu falo. Ganhou a Copa Nike, não faz muito. Não, o Inter conseguiu ganhar o Brasileiro de Aspirantes e na semana seguinte dispensar o capitão do time. Estou falando, estou dando exemplo aqui. O volante, o Bertotto, era o capitão na primeira conquista do Sub-23, do aspirante. Na semana seguinte foi dispensado, foi jogado no Veranópolis.
Não, mas ele não estava jogando. Eu não lembro, esse eu não lembro. Não, porque assim, o Bertotto jogou com a gente. Ele surgiu em 2014, que jogou com o Abel algumas partidas em 2014. Aí em 2015 ele estava com vários problemas lá, de físico, praticamente não jogou, passou por uma cirurgia, tinha problema, acho, se não me engano, naquele do calcanhar. Em 2017, ele foi o capitão da conquista do Brasileiro de Aspirantes e no final, 3 dias antes de acabar o contrato era até 31 de dezembro, e no final de 17 ele foi anunciado pelo Veranópolis. E não tá jogando, acho, agora. Não tá, mas tu teve um trabalho, tu pegou esse jogador, tu fez esse jogador, tu manteve esse atleta na tua folha de pagamentos pensando num título. E ele não serve pro teu profissional? Será que tu precisa ter esse tipo de atleta? Não foi até mantendo título. Eu acho que pela boa temporada que ele fez em 2014, acho que foi feita alguma renovação ali há 3 anos, 4 anos, essa renovação pro Guri. Ser. E aí mas aí tu podia ter emprestado, tu podia... Mas ele chegou a ser emprestado. Eu via, não é de hoje, é só procurar aí no Twitter dos clubes, tá? Especialmente o Grêmio fez muito isso. O Grêmio contratava jogador semi-pronto, meia boca, para completar o grupo de transição. Grupo de transição não é para isso. Grupo de transição é para fazer a transição, caramba. Mas aí, bom, eu quero ganhar o título, eu quero tentar chegar na frente, eu quero ser o dirigente que ganhou a copinha, eu quero ser o dirigente que não sei o quê, e isso influencia bastante. Mas a gente entra nessa era depois do intervalo. Em 1 minuto a gente volta. 8h19, de volta com o nosso Cadeira Cativa, só para atualizar a situação de momento dos jogos em andamento. O Grêmio está perdendo para o Sport 1-0 lá na ilha, lá em Recife. O Fluminense está enfrentando o Santos no Maracanã, está ganhando 1-0. Atlético Goianiense e Fortaleza 0-0. Na Série B tem Botafogo enfrentando Londrina no Estádio do Café, está 1-1. Essa partida logo mais tem Seleção Brasileira enfrentando o Peru no Newton Santos. Essa Copa América não empolgou ainda. Tomara que o teu José empolgue cada vez mais, que o amarelinho brilhe cada vez mais, que a seleção busque um título, mas especialmente, isso é algo que me preocupa um pouco na seleção, que a seleção comece agora a pensar em 2022. Porque alguns atletas, eu não sei se o Thiago Silva vai chegar em 2022, por exemplo, num alto nível. É final de 22, tem 1 ano e meio até lá. Ele já não é um jogador tão jovem. Eu não sei se a base da seleção está sendo feita pensando já tanto no Mundial ou está pensando mais no imediatismo, na situação atual, porque o Tite chegou a passar por problemas, chegou a passar por uma ameaça de sair da CBF em determinado momento com o Caboclo. Aliás, o Caboclo que, quando foi demitido, tentou demitir o Walter Feldman, que era o secretário-geral da CBF, que foi indicado pelo Marco Polo Del Nero lá atrás. Não conseguiu, porque não deu tempo. Quando ele emitiu lá o documento, ele já tinha sido destituído do cargo de presidente. E hoje o Coronel Nunes demitiu o Walter Feldman, que era uma das figuras mais fortes da CBF, tinha uma influência muito grande, mas ele foi demitido, outros diretores foram demitidos e parece que a limpa vai ser maior. Não sei o quanto a CBF vai conseguir se reinventar ou não. Encontraram diversas escutas nas salas dos vice-presidentes, nas salas dos diretores, então o buraco é bem mais embaixo lá na CBF do que está acontecendo e por isso que os clubes vieram com essa ideia da Liga. Aliás, em 60 segundos a gente volta para o Marcos Guarino falar sobre a visão dele enquanto dirigente, no período em que ele estava no futebol do Inter e junto com a direção do Inter surgiu a Primeira Liga que acabou não dando certo. Será que essa liga, vamos chamar de segunda liga então, se a primeira já foi, é a segunda. Será que essa vai dar certo? A gente já volta. 8h22, deixa eu falar para vocês do camisa do Grêmio, saiu o Luiz Fernando, entrou o Douglas Costa, cerca de 11 anos depois, Douglas Costa volta a atuar com a camisa do Tricolor. Sobre a Liga, Marino, sai, não sai, balão de ensaio, forçar a CBF, o que dá para imaginar dessa tentativa de união dos clubes? Eu acho que é como tu falou, eles estão tentando se aproveitar do momento de fragilidade da CBF, talvez para conseguir algum contrato mais vantajoso. Acho que acaba seguindo o que foi a Primeira Liga, acho muito difícil fugir daquilo. Quando chega no momento da divisão do dinheiro, e aí chega Flamengo, Corinthians, no qual foi o rompimento de todos, o rompimento do Clube dos 13 foi isso, o rompimento da Primeira Liga foi isso, e acho que vai acabar sendo... Acaba faltando um pouco de unidade nisso, pensando só em si, querendo manter
uma hegemonia e não um campeonato competitivo, que talvez até vai dar mais retorno financeiro, mas aí a preocupação no Brasil é diferente. Por exemplo, tu pega uma Premier League, onde praticamente todos os times têm dono, lá eles querem um retorno financeiro, até mais que o título. Aqui o que importa, o dirigente quer única e exclusivamente o título. Então, para o título precisa de um dinheiro a mais da CBF, menos dinheiro para os outros, então acaba gerando essa briga. Então, apesar de eu ver como uma saída no Brasil, uma melhora do futebol brasileiro, mas eu não tenho muita esperança que isso vá à frente, não. E isso vai influenciar nos clubes do interior, porque está acabando o contrato do estadual. Aí eu penso o seguinte, lá em São Paulo, a Federação Paulista vendeu alguns jogos para o YouTube, inclusive para serem exibidos no YouTube na próxima temporada. Lá foram fatiados os direitos. Será que o YouTube vai querer mostrar? Porque se a Federação Paulista está incentivando a Liga... A Federação Paulista é um exemplo também, né? Para todas as demais federações, no contexto geral todo. Os clubes do interior lá ganham São muito valorizados e acho que é um aprendizado muito grande para as demais aprender com a Federação Paulista. Assim como os da capital. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Marino. Obrigado a você pela audiência. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.